Obrigado, meu irmão Cleito. Boa noite a todas e a todos, meus irmãos, tanto os encarnados quanto os desencarnados que nos ouvem, nessa oportunidade em que nós, mais uma vez, em buscando no Evangelho de Jesus a inspiração, para que a nossa reflexão a respeito da nossa caminhada nesse planeta que ainda experimenta dores, possa, de certa forma, nos encher de coragem, de harmonia, de paz, de esperança e, por que não, de fé. Nós agradecemos a todos que se dispuseram a esse bendito instrumento, tecnologia, né, de estarmos conectados nesse momento, e em especial meu irmão Hermínio lá e a minha cunhada Luciana, lá em Porto Alegre, e tantos outros. Sei que a minha amiga Cláudia lá de Recife também está conectada, a minha irmã em Uberaba, e sim, tantas outras pessoas às quais eu mando nesse momento meu abraço fraterno. E o título da palestra que nós vamos falar, eu costumo dizer que eu não sou palestrante, eu sou falador. Eles me convidam por educação e eu me sinto na obrigação de falar aquilo que a gente já buscou, né, de entendimento na vida, na doutrina espírita e, sobretudo, nessa vasta literatura que a doutrina espírita nos dá. E o capítulo 12, eu acho que ele é muito, me permite falar em primeira pessoa, ele é muito interessante para o momento em que nós estamos vivendo. Porque a humanidade terrena, ela experimenta em todos os quadrantes do globo a pandemia. E muitas criaturas, independente da concepção religiosa, ela não tem ainda o despertar para a verdadeira necessidade, essa é a palavra correta, do momento em que vivemos. Na primeira obra da codificação kardeciana, que é o Consolador Prometido pelo nosso Mestre Jesus, e Kardec nos trouxe, tem lá na questão 737 a seguinte pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E essa questão que Kardec fez ao Espírito de Verdade, a equipe tutelada por ele, ela é de uma atualidade espantosa. Porque a resposta que foi dada pelos Espíritos é o seguinte: esses flagelos são para que a humanidade possa mais depressa atingir um grau maior de evolução. E o interessante disso aí é que no final da resposta, o Espírito coloca que Deus, dessa forma, ele, através desse flagelo, faz com que nós avançamos em anos, em poucos anos nós avançamos em entendimento aquilo que poderia, numa situação de normalidade, demonstrar ou demorar séculos. Então, nesse momento em que nós estamos falando dessa pandemia, que, no primeiro momento, parece uma destruição, nada mais é do que aquilo que a espiritualidade nos traz como uma certeza, né, de um relato que a bondade e a misericórdia de Jesus, que é o nosso governador espiritual, é tão grande, que ao invés de uma guerra que o egoísmo da humanidade poderia provocar uma destruição devastadora, Deus houve por bem apenas nessa pandemia, com um pequeno vírus, fazer com que nós pudéssemos refletir sobre a brevidade da nossa vida e, sobretudo, sobre a fragilidade do ser humano. E, principalmente, nivelando-nos, ricos, pobres, pretos, com várias opções sexuais, enfim, colocando-nos exatamente no mesmo conceito de filhos de Deus, que tem a proteção, mas que tem a necessidade de entender qual o contexto disso que nos chega. E nós colocamos esse gancho para falar, então, do nosso tema. Porque não nos é dado a ninguém saber qual o momento do nosso regresso à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E esse momento, ele é tão emblemático porque nós ainda, pelo nosso curto entendimento sobre a vida,
nós, mesmo buscando através dessa vasta leitura e dessa literatura escrita, chegamos nos momentos em que nós nos esquecemos de que a nossa perecividade, a nossa possibilidade material, ela é imediata. E que existem passivos, e entre eles nós colocamos os nossos chamados inimigos. O Cristo, no capítulo 12, eu fiz basicamente a construção do raciocínio através do livro Evangelho de Emmanuel. Ele faz ele vasculha, digamos assim, através dos diversos livros que ele editou ao Chico, o Fonte Viva, Vinha de Luz e tantos outros, ele vasculha Mateus, as citações do evangelista Mateus, e faz a sua observação sobre isso. Então, esse trecho que começa o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 5 de Mateus, versículo 20, que ele fala em restituir o mal com o bem. Eu vou me permitir, porque o trecho é pequeno, e fazer a leitura para que nós possamos anivelar o nosso conhecimento, ou pelo menos relembrar, né? Mateus, capítulo 20, versículo 40 a 43 também. E disse Jesus, aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. A fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus. E faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aquele que vos amam, que recompensa disso terei? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, o que fareis nisso mais que os outros? Os pagãos não os fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E o interessante, né, quando você busca nessa leitura do Evangelho de Jesus, ele faz uma conceituação, né? Lembramos que naquela época a lei mosaica ela vigia e nós tínhamos algumas criaturas que tinham a possibilidade de fazer um estudo sobre isso, né? Entre eles nós tínhamos lá os escribas, né, que eles eram os representantes da lei, e aí eles eram dados fazer a leitura e fazer o estudo e a interpretação disso para as pessoas do senso comum. E nós também tínhamos os fariseus, que eram pessoas que tinham uma controvérsia religiosa muito grande, porque eles basicamente cuidavam da lei, né, ou seja, faziam a leitura, a letra morta da lei, mas as suas vidas, né, os seus costumes eram totalmente adversos e não aceitavam nenhuma novidade, nenhuma inovação em se tratando de religião. E o Cristo sempre fazia alusão a eles, né, porque ele tinha essa autoridade moral, como pessoas que, de certa forma, eram tidas como não tendo uma vida convenientemente levada àquilo que a ele, Cristo, que vinha trazer essa mensagem nova, chamando Deus não de Senhor dos Exércitos, mas de Pai, e nessa concepção fazer a diferenciação daquilo que ele trazia com uma suavidade nessa lei e daquela dureza que tinha, né? Porque não nos esqueçamos que a lei de Italião, né, que imperava e que, de certa forma, Moisés trouxe também, que é o olho por olho, dente por dente, sempre tendo isso como uma possibilidade. Se alguém te fez um mal, você pode retribuir na mesma intensidade. E o Cristo aí, nessa oportunidade, ele começa a fazer, então, uma diferenciação sobre essas duas justiças. E para facilitar um pouco aqui, lá no Reformador, no ano de maio de 62, foi feito uma colocação muito interessante disso aí, e que introduz esse capítulo, né? Porque os escribas e os fariseus, eles tinham essa ligação à lei antiga,
e buscando sempre naquilo que era lhes feito como ofensa, fazer o revide na exata medida. Né? Mas, logicamente, o que Jesus traz é fazendo com que a consciência da mensagem nova que ele trazia e da busca de sermos merecedores da misericórdia divina, é que nós teríamos que fazer para com aquelas criaturas que nos trouxessem alguns tipos de malefício, a mudança do comportamento. E isso colocando como medida que as pessoas que eram tidas naquela época como não tendo uma vida muito boa, também faziam a mesma coisa, de amar os seus, de tratar bem os seus. Mas o que o Cristo queria era dizer o seguinte, olha, essa medida que você faz, ou que você usa de apenas beneficiar os seus, não está dentro dessa concepção nova que eu trago de adoração a Deus, ou de busca de Deus. E ele coloca, acima de tudo, nessa oportunidade, a necessidade de nós termos um entendimento de que todas essas criaturas, mesmo aquelas pelas quais nós não temos afinidade, elas são filhas de Deus, realmente. E desculpem aí pelo barulho. Nós estamos no ambiente doméstico e nem todas as pessoas estão acostumadas a esse nosso modelo. Mas então, como eu dizia, então, com essa vontade que o Cristo queria, que nós tivéssemos a capacidade de fazer a restituição daquilo que nos chega com maldade, com o bem, ele queria não nos colocarmos numa condição de seres privilegiados, mas de pessoas que tinham um conhecimento de que nós, como irmãos, ocupamos, né, perante a divindade, a mesma condição de privilégios. Então, esse é o tema mais interessante. E essa busca, ela atinge, né, uma significação especial, porque imaginem só quando o Cristo traz essa mensagem, olha, nós temos que mudar a conceituação do tratamento das criaturas. Porque, como irmãos, nós não podemos dispensar um tratamento de, de uma forma que não seja fraterna. E essa palavra nem existia à época. Mas ele queria dar o entendimento que nós precisávamos avançar um pouquinho mais. E aí ele coloca, acima de tudo, essas pessoas tidas, aspas, como de má vida, como filhos de Deus também, e aí ele quer cada vez mais, e aí na sequência, no Evangelho de Lucas, ele quer que nós tenhamos um pouco mais de misericórdia para com essas criaturas, se nós quisermos também sermos merecedores dessa misericórdia. E ele traz, Lucas traz também, quase que da mesma forma de Mateus, mas numa linguagem muito maior, falando dessa recompensa. Porque naquela época buscava-se a adoração a Deus, para isso tendo algo que fosse interessante. Principalmente os escribas e fariseus, porque eles acreditavam numa recompensa eterna, né? Numa possibilidade eterna do paraíso, como também aqueles que não tinham esse alcance mínimo, o sofrimento, o suplício eterno. E quando Kardec começa fazendo essa observação no que os dois evangelistas fizeram, Mateus e Lucas, ele faz uma divisão muito pontual. Então, o que Kardec traz na observação dos dois evangelistas? A visão crítica de que, olha, eu tenho o exato sentimento do que é um amigo e do que é um inimigo. Falando, inclusive, que os sentimentos que nós dispensamos por um e por outro são bem diversos. Ele até recorre à física para falar sobre os fluidos, né? A assimilação e a repulsão, dizendo do sentimento que você tem quando você se aproxima de alguém que é o seu afeto. E, contrário senso, quando você se aproxima de alguém que você não tem afinidade, ou que, de certa forma, lhe fez
alguma maldade. E eu acho muito interessante nesse raciocínio que o Cristo nos coloca, né? Porque ele faz, e eu vou me permitir ler, para a gente ter esse exato entendimento, o que está lá em Palavras da Vida Eterna, que Emmanuel traz na senda do Cristo. Talvez seja a observação que as minhas pobres palavras não consigam nunca chegar próximo, mas que a gente consegue entender exatamente que o Cristo sondava o coração daqueles como sonda o nosso hoje. O título Na Senda do Cristo diz o seguinte: o caminho de Jesus é a vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Na senda de espinhos, gerando flores, Calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do seu apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar a sombra terrestre da estrebaria. Experimenta a incompreensão da sua época. Auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por um malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvidas ofensas, volta ao túmulo para ajudar. Do túmulo para ajudar. Olha, ele entra numa vertente, quando ele fala dos inimigos, falando assim, ó. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se o bem, de vez que enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não poderemos encontrar sobre a terra a luz do reino dos céus. Mas a reflexão que ele traz, que Emmanuel traz, quando você coloca para o seu dia, e eu falava da necessidade de nós falarmos da época de pandemia, é porque ninguém de nós sabe quanto tempo nós ainda ficaremos por aqui. Ninguém de nós tem essa possibilidade de entender o tempo que nos resta. Mas quando você passa a ver que nós somos todos iguais em aspirações, em sentimentos, alguns em egoísmo, alguns em vaidade, alguns em maldade, alguns em incompreensões, alguns em intolerância. Você entende que aquele que fez algum tipo de ação que você considera repreensível e que ela te afetou diretamente e que fez com que você considerasse essa pessoa como seu inimigo, ele padece exatamente as mesmas dores que você padeceu. Ele não tem nenhuma diferença daquilo que nós passamos. Agora, qual o tempo que nós teremos ainda sobre essa terra? Alguém já parou para pensar isso? Porque o entendimento mais interessante é justamente esse. Se nós temos a necessidade de, enquanto estarmos a caminho com eles, nos reajustarmos, significa que os inimigos são apenas amigos pelos quais nós tivemos afeição e que no transcorrer desses nossos contatos, nós assumimos posturas diferentes. Mas olha, se nós todos, e o Cristo falou que o Pai Celestial faz com que a possibilidade do sol nascer sobre os justos e os injustos, ele diz o seguinte: olha, nós somos todos iguais. E se nós caminhamos para essa visão diferente de que o nosso passado pode ter sido construído com esses equívocos, o nosso presente pode estar sendo ainda assim trabalhado com esses equívocos, mas que no futuro nós teremos necessariamente que estarmos
livres deles. Ou seja, nós temos que fazer a reparação desses sentimentos negativos, egoísticos e muitas vezes raivosos, odientos contra os nossos irmãos de caminhada. Porque isso é exatamente o exemplo que Jesus nos deu. E quando você vai nessa, utilizando uma palavra nova, nessa vibe, é que você entende que a necessidade desse reajuste que a pandemia, por exemplo, nos chama é o seguinte: a doutrina espírita nos diz, olha, se a cada um segundo as suas obras, por que que muitas vezes, em sã consciência, eu busco a fazer o revide da ofensa que me foi feita? Se eu sei que o sentimento que eu desprezar contra o meu irmão de caminhada é exatamente aquele que eu vou ter que reparar. Ou seja, numa atitude bem simplista de análise, é o seguinte: olha, se eu sei que o ódio, que a maledicência é um veneno que eu bebo para fazer mal para os outros, por que eu não começo a fazer a cessação disso agora? Por que eu não começo a experimentar emoções diferentes? Porque o ódio, né, e esse raciocínio, a doutrina espírita nos traz de uma forma muito intensa, o ódio se constitui numa poderosa algema. Enquanto a promessa crística e o chamamento crístico é de libertação, que o amor liberta. Então, esse é o chamamento. E esse pagar o mal com o bem, que ainda nos é tão difícil, é exatamente o raciocínio que o Cristo fez naquela época. Olha, eu sei que vocês ainda não têm o entendimento de ver essas minhas palavras como sendo a sua forma mais fácil de alcançar a redenção. Mas eu vou mandar para vocês depois o Consolador prometido. Mandou. E isso que a doutrina espírita nos traz, essa prodigalidade de raciocínio, é que nos coloca no entendimento de que é possível, sim, experimentar emoções diferentes, mesmo por aquelas pessoas que fazem, fizeram e farão maldades ainda. E esse raciocínio que nós deveríamos fazer por nós mesmos é que é interessante, porque eu tenho que pensar o seguinte: bom, se eu passo por tudo isso, significa que eu tenho que buscar um raciocínio diferente, né? Porque, senão, o que eu estou fazendo diferentemente dos outros, dos meus inimigos? Ah, mas o que o fulano fez comigo, isso não, eu não posso deixar dessa forma. Eu tenho que dar um revite, senão ele vai continuar fazendo com outras pessoas. Não. Se a cada um segundo as suas obras, se ele continuar fazendo essas coisas, ele vai continuar depois tendo que colher os frutos desses seus equívocos. Porque se a semeadura é livre, né, a colheita ela é obrigatória. Né? Então, nesses tempos de pandemia, é o momento em que, nesse isolamento social compulsório, tantas obras espíritas, aqueles que não gostam da leitura física, mas tem tantos audiobooks ou videobooks, existem tantas coisas interessantes que você tem condições de buscar e fortalecer a sua fé, o seu raciocínio, né? Tem toda a codificação espírita, tem a Kardecpedia, que tem todos os assuntos de relevância, e uma série de filmes muito bons que nos chamam na vivência de uma forma diferente, né? E, acima de tudo, esse raciocínio nosso, né? De que a reforma íntima tão pretendida por cada um de nós, né? Mas tão dispensada frente a tudo isso que a porta larga do mundo nos dá, é a hora que, nesse isolamento, nós deveríamos estar buscando reencontrar conosco mesmo, ver quais são as possibilidades que nós temos condições de retomar para as nossas vidas, né? Fazer com que esses que hoje nós temos na conta de inimigos, ver quais são as dores que afligem essas criaturas. Porque quanto sofrimento tem aquele que fere? Muitas vezes a agressão é feita pela palavra, pelo sentimento, pelas emoções, mas ele está sentindo uma intensidade muito maior do que aquela que nós registramos. E como eu falei, se o ódio
se constitui nessa poderosa ferramenta que é a algema. Então, a nossa prece sentida, né, por essas criaturas, mesmo sentindo o incômodo, né, de muitas vezes ter que não revidar, mas é, logicamente, essa semente do amor que está nos fazendo, então, o desligamento dessas energias. E nós somos todos irmãos de caminhada. Ao passo que temos hoje a condição de sermos socorridos por alguns, amanhã teremos a condição de socorrer a outros. Né? E o Cristo está a socorrer-nos a todos. Nós gostaríamos de encerrar aqui fazendo uma leitura do Evangelho de Mateus, né, que é feito pelo nosso irmão Emmanuel, e está lá no Reformador, foi lá no Reformador no ano de outubro de 1858, orai pelos que vos perseguem. Eu acho que isso aí vai dar para a gente uma força para esse entendimento. E disse Emmanuel, compadecei-vos de quantos se consagram a instilar a peçonha da crueldade nos corações alheios. Porque toda perseguição nasce na alma desventurada que em vigilância entebreneceu. Monstro invisível, senhorando ideias e sentimentos, é qual fera solta, transpirando veneno, a partir das próximas vítimas que transforma em carrascos. Quase sempre, surge naqueles que vasculejam o lixo da maledicência, buscando o lodo da calúnia para as telas do crime, quando não se levanta do charco ignominioso da inveja para depredar o ferir. De qualquer modo, gera alienação e infortúnio naqueles que lhe albergam as sugestões, escurecendo-lhes o raciocínio, para arrebatá-los com segurança ao cárcere da agonia moral no inferno do desespero. Ventania de lama espalha correntes miasmáticas com o seu hábito de morte, agregando elementos de corrosão em todos os que ofertam guarida. É por isso que, ante os nossos perseguidores, é preciso acender a flama da caridade, a fim de que se nos não desvariem os pensamentos espancados de chofre. Olhos e ouvidos empenhados à sombra dessa espécie é redenção ao desânimo e à maledicência, à deserção e à enfermidade. Eis porque Jesus, em seu amor e sabedoria, não nos inclinou a lutar contra semelhante fantasma, induzindo-nos à bênção da compaixão, qual se fôssemos defrontados pela peste contagiante. Assim, pois, perseguidos no mundo, mantende-vos constantes no trabalho do bem a realizar. E ao invés do gládio da reação ou do choro inútil da queixa, aprendei cada dia, entre o perdão e o silêncio, a orar e esperar. Fiquemos em paz. Como é que a gente consegue fazer com que esse estudo ele não seja só do intelecto, né? Porque quando a gente lê parece fácil, né? Assim, poxa, não retribuir o mal, retribuir o mal com o bem. Parece uma coisa fácil e lógica, né? Mas quando a gente chega na ação do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue agir para que aquilo aconteça. E muitas vezes o nosso coração também não está tão pronto para que aquilo aconteça. Como é que a gente faz com que essa frase saia do texto e ela seja também uma ação do dia a dia e seja do nosso coração do dia a dia? Uma pergunta bem profunda, né? Mas só voltando ao documentário de Kardec, eu assisti o primeiro também, que achei interessante, né, do português que está conduzindo isso, e das pessoas, né, que trazem, dos estudiosos, inclusive do presidente da Federação Espírita Francesa, que, mesmo incipiente, ainda sente, aspas, me desculpe aqui pela delicadeza, um certo ciúme pela migração para a terra do cruzeiro, do espiritismo, mas quando ele pega Kardec e faz essa alusão a Johann Pestalozzi, porque na Suíça, naquela época, ele fez uma verdadeira revolução da educação. Porque ele queria fazer o que se chama de educação integral hoje, ele queria que o crescimento do método de aprendizagem ele pudesse pegar o ser numa
proposta de religiosidade que ele nem pregava. Né? Por quê? Porque você vai ter, bom, eu preciso aqui buscar nesse conhecimento que eu tenho, sedimentá-lo convenientemente, mas o que eu vou fazer dele? O que eu vou fazer desse conhecimento? Né? Então, essa ação que ele buscava naquela época era algo que Kardec, tanto que ele ficou nos seus primeiros anos no Instituto Pestalozzi, ele passou basicamente dos 16 aos 17 anos, ele já passou como instrutor, e tinha várias línguas que ele falava, porque Kardec buscava naquelas criaturas que chegavam ali, algumas sem posse, que tinham filho de reis e tinham filho de pobres, que eram integrados, ele queria fazer um nivelamento daquelas pessoas, tentando passar a mesma carga de conhecimentos. E aí, isso facilitou sobremaneira, porque o método de investigação de Kardec, ele foi enriquecido pela sua capacidade, como pedagogo que era, de fazer uma busca dessas informações. De pegar essa informação, mas fazer dela também algo que ele pudesse ter uma utilidade prática. E aí nós trazemos para o nosso dia a dia. Né? Porque hoje, certa feita, nós tivemos um testemunho numa escola em que uma criança de 3 anos de idade, ela foi acometida de uma mordida por uma outra criança de igual idade, né? E quando a mãe presenciou, ao final da aula, aquela, aspas, tatuagem, ela começa a sacudir a menina e fala o seguinte: não, mas o que foi isso? Olha, eu já te falei, o que você fez com ela? Não, mamãe. Aí a professora tentando falar: não, ela não fez nada. Não, mas ela sacudindo a criança e disse: olha, eu te falei que se alguém te morder, você tem que morder da mesma forma. Você tem que morder até mais forte para que ela tenha esse conhecimento que não pode morder. Ou seja, ela está passando para a filha exatamente a desconstrução desse discurso que nós estamos falando da ação. Né? Olha, o que houve? Se ela chega lá para aquela cuidadora, olha, isso não pode acontecer, uma criança não pode ser tratada dessa forma, tem que se tomar cuidado com isso. Né? Aí, ela, de certa forma, fez com que o mesmo tratamento fosse potencializado e com mais vigor ainda naquela que ela queria que a criança assumisse isso. E no nosso dia a dia, nós temos coisas parecidas. No grupo de trabalho nosso, né, muitas vezes nós chegamos lá, quando tem aquele chefe chato pra caramba, nós fazemos um grupo de WhatsApp separado só para malhar o camarada. Não, isso não pode, esse camarada o que ele faz, e começamos ali: olha, você viu o que ele fez com fulano? Nem foi comigo. Não, mas é um absurdo. E começa a tentar vasculhar a vida da pessoa para tentar achar algum aspas podres. Não, nós precisamos fazer com que a vida dessa pessoa se torne um inferno. E aí? Meu chefe está totalmente descontrolado. Ele toma atitudes, agride, prejudica pessoas. Quantas foram as mesmas vezes que eu cheguei na minha repartição e antes de começar o meu ofício, eu fiz uma sentida prece a Jesus, aos meus mentores, aos meus amigos espirituais, pedindo que envolvesse aquela criatura em serenidade, em harmonia e paz, para que ele pudesse tomar as decisões perante a coletividade de forma que levasse todo mundo a um bem-estar. Mas o que ele fez comigo me transferiu para o pior setor. Como é que eu vou fazer uma oração por esse camarada? Você já ouviu falar em fazer do limão a limonada? Quantas vezes a gente já ouviu falar em livramentos? Né? Quantas vezes até os seus amigos espirituais, você está num local que está insalubre, você não está conseguindo crescer, e você sai dali e de repente você vai para um local que vai te dar toda a potencialidade de crescer. Você paga o mal com o bem. Ele está fazendo, na visão dele, está te fazendo bem, mas você está tão ligado na força positiva do bem que isso não te atingiu.
te deu uma possibilidade nova de vivência. Então, essa é a visão que o Cristo quis nos deixar e que alguns, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, fazia muito bem. Certa vez, em Uberaba, tinha um centro, um terreiro um terreiro espírita, um terreiro de Umbanda, perdão, e esse médium era tido como um médium de grandes possibilidades. E esse médium gratuitamente começou a querer mal a Francisco Cândido Xavier. E fez alguns trabalhos muito, aspas, fortes, né? Para que o Chico pudesse adoecer, que pudesse ter problema. E o Chico experimentou durante 2 semanas um certo desconforto. E avisado por Emmanuel de que se tratava, eis que o Chico vai lá na casa do médium, um determinado dia. Quando esse médium lá no seu terreiro de Umbanda viu o Chico Xavier, ele ficou todo preocupado. Você me ouve? Você me ouve? Estou ouvindo a história. Muito boa. Então ele ficou todo preocupado. Né? E agora, o que eu faço? Aí a pessoa chamou o Chico para dentro, o Chico chegou lá e falou assim, ô, meu irmão, você tá bom? Eu, Chico, estou bem, mas o que você está fazendo assim? Eu estou precisando muito de você. E ele, não, Chico, mas eu não posso fazer muito por você, não. E nesse momento, esse irmão ficou tão constrangido pelo mal que ele tinha desejado a Francisco Xavier, que ele caiu num pranto convulsivo. Caiu num pranto convulsivo e tal. O Chico se aproximou dele, abraçou-o, e quando ele, em soluços, pedindo perdão ao Chico por aquele mal, ele falou assim, não, meu irmão, você não está entendendo. Eu vim aqui porque eu estou precisando de você, eu não te falei? Eu queria que você me desse um passe aqui, me desse uma energizada para que eu pudesse ficar bem. E assim foi feito. Então, veja bem, a criatura desejando mal para ele, querendo que ele tivesse problemas de saúde, e olha que ele já tinha um punhado. Ele vai lá, mas não vai lá cobrar satisfação pelo mal que ele tinha desejado, ele vai lá pedindo para que ele pudesse fazer o bem a ele. Então, um exemplo como esse de Chico, que logicamente está, às vezes, a hectômetro do nosso entendimento, é o exemplo que nós temos que trazer para nossas vidas. Quantas criaturas que nos fazem mal, nos querem mal, e que vivem em situações misérrimas de saúde, de aspirações, de amparo. Quantas criaturas muitas vezes desejam mal para os outros, querendo que a infelicidade caia na sua casa, porque ela é infeliz. E ela ainda não despertou para a necessidade de buscar em você, não. Não aquilo que você ainda não tem a capacidade de dar, muitas vezes, mas aquilo que você tem condições de vibrar na direção dela. Então, essas criaturas que nos fazem o mal, elas também, se nós virarmos a moeda, nós vamos nos ver também na condição de muitos malfeitores também, que estamos aí no ambiente doméstico, no seio social, na empresa que trabalhamos, estamos aí a disseminar essas maldades. Então, não nos esqueçamos. Essas sementes são plantadas por nós. Elas vão florescer. Elas vão frutificar. E nós vamos ter que colher esses frutos. O Shakespeare, né, o grande teatrólogo, ele dizia que você guardar ressentimento é você tomar o veneno e esperar que o outro morra, né? A gente que sofre, né? Você deseja o mal, é você que está sofrendo por aquilo, né? Você que experimenta primeiro, né? É. Sivaldo, outra pergunta aqui. Como ser bom, né? Ou seja, sem a gente ser ingênuo, né? Tem uma frase muito interessante do Chico, que diz o seguinte: não confunda bondade com ingenuidade. Porque existem pessoas na sua vida que elas estão todos os dias destilando bondades. Mas chega um dia que a sua indiferença,
é tão grande que essas pessoas viram as costas e vão embora. E você vai ter muita saudade delas. Mas a ingenuidade que nós falamos hoje é algo que muitas pessoas elas têm ainda a imaturidade espiritual e esse entendimento de que eu vou fazer isso com fulano porque ele é bobo mesmo. Ele abusa uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Né? Mas o entendimento que o cristão e o espírita deve ter é exatamente aquele. Olha, é interessante que a sua postura no seio social, no seio familiar, ela não se dissocie da caridade. Porque quando você coloca a caridade na linha de ação, fica mais fácil você medir. E numa análise um pouco mais profunda de como discernir uma coisa da outra, a gente coloca uma frase um pouco mais pesada nessa análise, nessa régua de medir. Em meu lugar, o que faria Jesus? Porque, olha, Jesus, em toda a sua bondade, na sua doçura, ele expulsou os vendilhões do templo. Ele levou aquelas criaturas que tinham ali, de certa forma, uma análise equivocada daquelas pessoas que estavam no templo ali, eles estavam ali a mercadejar, a vender, utilizando aquele espaço dito sagrado para isso. Então, nas nossas vidas, nós temos muitos, aspas, vendilhões também que estão nas nossas vidas. Mas o interessante é que, para que nós os expulsemos, isso tem que ser feito de uma forma em que o nosso coração não ressinta nenhum sentimento diverso do amor, da caridade. E, logicamente, envolvido pelo perdão. Então, muitos daqueles que utilizam-se da nossa boa-fé, nós temos que deixar claro para eles, olha, isso que você está me pedindo, eu posso até fazer, mas isso eu não teria necessidade de fazer. E o que você está me pedindo, isso é contrário, muitas vezes, você está abusando da minha boa-fé ou da minha paciência. Não há nenhum mal em nós nos posicionarmos dessa forma. Mas agora, muitos de nós aproveitamos essa boa-fé nossa que é utilizada e revidamos, quando nos sentimos incomodados, com ofensas, com sentimentos, com palavras que são exatamente iguais ou piores do que aquelas que nos são oferecidas. Beleza. Sivaldo, uma outra questão aqui, como a gente já está num tempo já quase 1 hora de palestra, né? 1 hora de estudo completando, eu vou fazer essa última aqui, você se já quiser responder ela e já fazer as suas considerações finais. A questão é o seguinte, né? A gente está vivendo, você falou um pouquinho da pandemia, né? E a gente está vivendo essa pandemia e a gente tem até uma onda, né, que está vindo junto com a pandemia, que é a onda dos transtornos mentais, né? Mesmo depois que passar a epidemia, a gente ainda vai ter muita gente desempregada, sem recurso financeiro, com depressão, com baixa autoestima, né? Como temos no momento atual. Qual o papel do espírita nesse momento, né, de pandemia, frente a toda essa onda de transtornos mentais que a gente está envolvido, né? O que a gente deve fazer como espírita nesse momento? O importante nesse momento, né, como nós falamos lá da questão 737 do Livro dos Espíritos, que Deus está fazendo isso para acelerar a marcha. Para que nós tenhamos a capacidade de entrar logo num mundo melhor, nesse planeta de regeneração que nós tanto estamos ansiando. E, logicamente, nem todos estão preparados para isso. Ora, se nós temos a consciência de que nosso Pai Celestial não coloca jamais fardos pesados em ombros frágeis, então, se eu estou desempregado hoje, significa o seguinte: eu preciso mudar a minha concepção.
Como é que eu vou me preparar para essa nova terra, ou para esse novo mundo pós-pandemia? Se o Pai Celestial faz com que até os lírios do campo sejam vestidos, que os pássaros tenham alimentação, eu também sou filho dele, eu não vou ficar desamparado, eu poderei ter alguns tipos de necessidades, mas com certeza haverão almas queridas, haverão irmãos fraternos que haverão de me dar essa possibilidade. Então, nesse momento em que o homem material se desespera, o papel do Espírito nesse contexto é simplesmente dizer o seguinte: olha, tudo acontece com a destinação dentro da possibilidade que o Pai Celestial nos apresenta. E se hoje nós estamos a passar essas dificuldades, com certeza ela tem uma utilidade e que nós possamos ter cada um um olhar bem crítico para ver o que está querendo me dizer essas dificuldades. Então, esse é o ponto principal de reflexão. Então, o espírita tem que sempre estar de olhos e ouvidos atentos aos nossos irmãos que ainda não têm esse tipo de entendimento, e não é fazer pregação evangélica, é dar uma possibilidade de um raciocínio além do senso comum, dizendo que a misericórdia divina está presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo nesses momentos que nos parecem difíceis e até sem solução. Agradeço mais essa oportunidade e agradeço a todos que nos deram a honra de estar nessa sentada, e que a misericórdia divina possa proteger a cada um de vocês e as famílias aqui representadas. Cuidem-se, usem máscara, isolem-se, busquem contato com vocês mesmos, se preparem nesse momento de isolamento para fazer a reforma íntima e não se esqueça, você é um mensageiro de Jesus, com o ouvido, com o olhar, com a fala e principalmente com as mãos. Deus abençoe a todos.